Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar sobre como encontrar uma função afim partindo das coordenadas cartesianas. E aí, essas coordenadas elas podem ser apresentadas de forma direta ou essas coordenadas elas podem ser apresentadas numa figura. Então, chega de conversa, vamos lá. Já deixei preparado aqui um material para a gente estar fazendo esse exemplo, tá certo? Esse material ele vai estar junto da aula gravada. E aí, quem quiser imprimir para ter esse material bonitinho para poder fazer junto aqui, pode imprimir, tá certo? Acredito que pelo tamanho da atividade eu não vou conseguir resolver os 4, tá? E eu deixei um espaço aqui para resolver essa questão 2 e resolver uma da questão 3. E aí, se não der, eu deixo e aí a gente resolve na aula online, tá certo? Então, chega de conversa, vamos lá. Ó, como encontrar uma função afim a partir das coordenadas cartesianas? Aqui eu tenho um exercício que é da Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, onde ele diz que uma função f é dada por f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais. E ele diz que f de menos 1 é 3 e f de 1 é menos 1. Determine o valor de f de 3. Então, para que eu consiga determinar o valor de f de 3, eu tenho que encontrar a função, tá certo? Então, vamos lá, com calma. Primeiro passo é eu separar as coordenadas. Aqui eu tenho duas coordenadas. Eu tenho essa primeira aqui, né? Que é uma coordenada. Lembrando que quem está dentro do parênteses aqui, quem é o valor? É o x, né? Então, o x, já vou colocar aqui no cantinho, ó. O x é menos 1. E o y? O y não é isso tudo aqui? Isso tudo é y. E qual foi o valor disso tudo aqui? 3. Então, eu já tenho a minha primeira coordenada. A segunda coordenada, mesmo esquema. Ó. Quem é x na segunda coordenada? 1. Quem é y na segunda coordenada? Ó, isso tudo é y. E isso tudo vale quanto? Menos 1. Então, eu tenho aqui as minhas duas coordenadas. Por que eu tenho duas coordenadas e a partir dessas duas coordenadas eu consigo encontrar uma função? Exatamente porque eu só preciso de 2 pontos para poder fazer uma reta, né? E a partir dessa reta eu consigo encontrar a função. Aí vamos lá. Já encontramos as coordenadas, esse é o primeiro passo. O segundo passo é substituir cada uma dessas coordenadas na função genérica. Ó, aqui eu tenho a função genérica, não é? Então, nessa função genérica, eu vou substituir quem é x e quem é y. Lembrando que esse primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Então, vamos lá. Substituindo aqui, f de x igual a ax mais b. F de x não é o valor de y? Quem é y nessa primeira? Y não é 3? Então, para essa primeira função, eu vou ter 3 igual a ax. Quem é o x? Menos 1. Então, vai ficar menos 1a mais b. Então, de acordo com a coordenada, eu substituí na função, né? Na lei de formação da função. Já substituí a primeira. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema para a segunda. F de x. F de x não é y? Então, y aqui, nesse caso, é menos 1. Então, menos 1 igual a x. A x. O x não é 1. Então, vai ficar 1a mais b. Certo? Então, aqui, eu substituí os valores. E aí, galera, não tem para onde correr. Porque
isso daqui vai virar um sistema. Tá certo? Eu vou ter que encontrar os valores de A e de B para depois voltar na função e substituir de acordo com A e B. Tá certo? Então, quem não lembra de sistema de equações, aqui eu tenho o sistema de equações do primeiro grau. Favor entrar em contato comigo ou pesquisar algumas aulas aí que falam sobre função do primeiro grau. Então, vamos lá. Para resolver esse sistema do primeiro grau, aqui está fácil de resolver. Posso resolver pelo método da soma, que é só somar. Aqui, se eu somar, eu vou conseguir cortar o A, mas eu não vou resolver pelo método da soma, eu vou resolver pelo método da substituição. Método da substituição, eu vou isolar uma letra, aqui eu vou isolar o B. Isolando o B, quem vai passar para o outro lado é o menos 1A. Então, eu vou ficar com 3 mais A. A e 1A é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu isolei o B. Na equação de baixo, no lugar do B, eu vou colocar 3 mais A. Então, vai ser isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou ficar com menos 1 igual a A. 1A e A é a mesma coisa. Mais B. Quem é B? 3 mais A. Certo? Agora a letra de um lado e o número do outro. Esse com esse vai dar 2A. Igual. Esse daqui ficou de um lado. Quem passou para o outro lado? O 3. Então, o 3 que vai negativo. Menos 1 menos 3. 2A igual a menos 4. Certo? Esse não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. E aí eu vou ficar com... Perdão, esse pode ficar negativo. Olha que doideira. Esse pode ficar negativo. O que não pode ficar negativo é esse. E aí eu vou ficar com A igual a menos 4 sobre 2. Que vai dar como resultado menos 2. Já encontrei o A. Agora eu vou encontrar o B. Para encontrar o B é só colocar aqui. Então, B é igual a 3 menos 2. B é igual a 1. Então, eu tenho o valor de A, que é menos 2, e o valor de B, que é 1. E aí, para fechar essa minha função, a representação genérica dela não é assim? F de x igual a AX mais B. Quem foi o A e o B que a gente acabou de encontrar? F de x é igual a AX. A é menos 2. Então, menos 2A, ou menos 2x, perdão, mais B. Quem é o B? 1. Então, a nossa função é menos 2x mais 1. Só que aí, ele pede para eu determinar o valor de f de 3. Então, ó, f de 3, para essa função aqui, vai dar o resultado de menos 2 vezes 3 mais 1. Então, f de 3 vai dar menos 6 mais 1, menos 5. Então, está aqui a resposta da nossa questão. F de 3 vale menos 5. E se você pegar essa função aqui que a gente acabou de encontrar e colocar esses valores aqui, ó, você vai encontrar o 3 e o menos 1. Tá certo? Então, é assim que nós vamos fazer para resolver, para encontrar uma função partindo das coordenadas cartesianas, tá? Ah, professor, achei difícil. Volta ao vídeo e assiste com calma, beleza? Vou fazer uma outra questão, só para que vocês tenham ideia. Só essa questão já demorou aí quase 10 minutos. Vou resolver uma outra questão do mesmo jeito, tá? Só que aí aqui a coordenada ela está sendo apresentada de uma maneira diferente, mas segue a mesma ideia. Essa daqui, ó, já vou deixar esquematizado. Essa coordenada aqui tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui embaixo. Então, as duas coordenadas que eu tenho dessa figura é a coordenada
2 em x, ó, 2 em x e 4 em y. E a outra coordenada que eu tenho aqui, que é essa daqui, vou até puxar uma setinha. Essa outra coordenada, qual é o valor do x? O x aqui é menos 1. Qual é o valor do y? Menos 5. Então, eu tenho aqui as duas coordenadas de acordo com a figura, tá? A única diferença desse esquema para esse esquema é que as coordenadas são apresentadas de forma diferente. Mas a resolução aqui vai seguir o mesmo esquema que a gente fez aqui. Tá certo? Vou resolver essa daqui, ó. Essa questão é uma questão interessante, porque ele aqui não dá nenhum ponto como coordenada, mas a gente pode tanto, ó, eu posso assumir esse ponto aqui, não tem problema nenhum, ó, 5 menos 4, posso assumir esse ponto aqui, 3 menos 2, posso assumir o ponto 0 em y e 1 em x, que é esse ponto aqui, ó, que passa exatamente no eixo de x. Posso utilizar o ponto que passa no eixo de y, tá? Posso utilizar esse ponto, então posso utilizar qualquer ponto que for, que eu vou encontrar a mesma função. Vou utilizar esse ponto aqui, e aí já vou falar a característica desse ponto aqui, ó. Vou usar esse ponto aqui e vou usar esse ponto aqui embaixo, ó, esses dois, tá? Então, utilizando esses dois aqui, ó. O primeiro, a coordenada dele é em x, ele vai ser 0. 0 em x, não tem representação em x, ele só tem representação em y. Então, 0 e 1. É esse ponto aqui. Já esse ponto aqui embaixo é a coordenada 5 em x e menos 4 em y. Tá certo? E aí, como é que eu faço para esquematizar agora para chegar até o sistema? Eu lembro da função geral. F de x igual a x mais b, onde f de x é y. Então, eu vou substituir de acordo com a função geral. Então, vamos lá. Ó, y é 1 igual a x. O x aqui é 0. Então, vai ficar a vezes 0. Só vou representar aqui. Mais b. Tá certo? Essa daqui já é a substituição na primeira. E na segunda? Valor de y. Y é menos 4. A vezes x. O x aqui é 5. Então, vai ficar 5a mais b. E daqui eu já montei o meu sistema. Observe o seguinte, a vezes 0 vai dar 0. Então, aqui, o meu sistema ele vai ficar que 1 é igual a b. Já encontrei o valor de b. E o de baixo? O de baixo vai continuar sendo menos 4 igual a 5a mais b. Tá certo? Dica. Sempre que a reta estiver tocando no eixo de y, esse ponto aqui já é o valor de b. Aqui, ó. Qual é o valor de b? 1. O b é exatamente onde a reta toca em y. Tá certo? Então, aqui nem precisou a gente montar o sistema e resolver fazendo o sistema. Aqui a gente só cortou, multiplicou, na verdade, o a por 0, que dá 0, e aí sobrou o b. O b vale 1. E aí, para encontrar o a, é só pegar o valor de b, que vale 1, e colocar aqui no lugar de b e encontrar o valor de a, que vai ser isso que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho menos 4 igual a 5a mais b. Quem é b? 1. Então, 5a mais 1. Letra de um lado e número do outro. Quem vai passar para o outro lado é o 1, vai passar para cá. Passar menos 1, né? Então, eu vou ficar com 5a igual a menos 4 menos 1. Aqui vai dar menos 5, então eu fico com 5a igual a menos 5. A
é igual a menos 5 sobre 5, que dá menos 1. Então, A vale menos 1 e B vale 1. Qual é a minha função para essa figura? A minha função é f de x igual a ax. Quem é A? Menos 1. Então vai ficar menos x mais b. Quem é b? 1. Mais 1. Essa é a minha função para essa figura aqui. Tá certo? Então, galera, eu vou deixar para que vocês tentem resolver a questão 3, essa primeirinha aqui, ó, que eu já dei o esquema. Essa daqui não vai ficar parecida com essa daqui, não. Essa daqui vai ficar parecida com essa daqui, tá? Que você vai ter que resolver o sistema. E tentem resolver também essa primeirinha aqui, ó. A questão 1. Essa questão 1 é bem parecida com essa daqui, só que aí, essa questão 1 você só vai encontrar a função, não precisa fazer outro valor não, tá certo? Professor, precisa mandar essa atividade lá no clipe? Não, não precisa mandar, tá? E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, na aula online a gente esclarece essa dúvida. Beleza? Então a gente fica por aqui, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau!